Muito obrigado, Arautos, por essas duas, ou três, né? Contando com as crianças, três. Oi! Três músicas lindas que nós ouvimos do quarteto essa manhã. Maravilha, né? Se pudéssemos ter o quarteto aqui todo sábado, assim seria extraordinário. Mas não tem como. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito ao Cidival pai e ao Júnior pelo convite a mim feito para estar aqui, ao pastor Ezequias também, ao pastor Fred e a todos que nos convidaram para estar aqui hoje. E vocês sabem que nós estávamos na TV Novo Tempo essa semana, né? Fazendo aquela semana especial, um novo começo, e terminamos ontem às 11 da noite. Aliás, toda noite era assim, né? Só para vocês terem uma ideia do ritmo dessa semana. Foi assim, das 9 da manhã até meio-dia e 15, era ao vivo pela rádio em português e espanhol. Aí, depois das 6 da tarde até as 10h30 da noite, a gente fazia uma parte em português e uma parte em espanhol. Das 7 às 7h30 era uma live em português. Aí, quando dava 7h30, a gente continuava como se continuasse a live, só que abria para a TV e para o rádio. Então, assim, a gente começa numa mídia, entra numa segunda mídia e entra numa terceira mídia. É o que a gente chama de intermídia. E aí, a gente fez assim, então, das 7h30 às 8h, em forma de live, e das 8 às 9h, aí abria toda a rede para pregação. Depois, quando terminava às 9h, em português, tinha 1 minuto para virar a chave e começar o espanhol. Dava tempo só tomar uma água assim e já direto. Aí, 1 minuto já virava e começava tudo em espanhol. Das 9 até as 10, a pregação, o programa, e das 10 até as 10h30, a live em espanhol. E assim foi a semana inteira. Mas foi uma bênção, foi uma grande experiência. Os arautos ali, participando, ajudando, interagindo, cantando, e tudo aconteceu realmente de uma maneira muito especial, muito extraordinária. Louvado seja Deus, né? E hoje, esse sábado, na América do Sul inteira, é o sábado da celebração do reencontro. Então, está acontecendo nas igrejas, em formas de caravanas, por toda a América do Sul, programas de reencontro, programas especiais, onde a gente está recebendo pessoas que estiveram longe dos caminhos de Deus e hoje estão aqui conosco nas igrejas e tal. Estamos realizando batismos em vários lugares. Então, hoje é um sábado realmente bastante importante para recomeçar também. Muitas igrejas que estavam fechadas estão reabrindo agora, esse fim de semana, outras já reabriram antes, e assim, aos pouquinhos, a gente vai retomando as reuniões presenciais. Deixa eu só perguntar aqui, quantos de vocês são membros aqui do Esplanada, membros aqui desta igreja? Opa, anfitriões, maravilha, obrigado. Quantos aqui são adventistas, mas não são aqui do Esplanada? São daqui de alguma igreja aqui da região? Maravilha. E tem alguém aqui que não é adventista e está aqui conosco com muito prazer, com muita alegria com a gente? Levante a mão. Oi. Tem mais alguém? Deixa eu ver lá atrás. Ok, sejam bem-vindos. Bem-vindos. E não sei se tem alguém aqui também que... Deixa eu fazer uma pergunta assim, não é uma pergunta deselegante, não, é uma pergunta normal, não me interpretem erradamente. Tem alguém aqui que um dia esteve na igreja, depois acabou se afastando, mas voltou, teve essa experiência do sair e voltar? Levante a mão para eu ver. Olha aí, tem sim alguns casos. Então, é que essa experiência é uma experiência bastante contundente, né? Cada um tem uma história diferente para contar. Porque voltar, para algumas pessoas, é mais difícil. E algumas pessoas, quando voltam, elas voltam mais firmes ainda do que antes. É um fenômeno assim que acontece até pela própria experiência que a pessoa acaba adquirindo. Agora, não precisa sair e voltar para ter a experiência, né? Entendeu ou não? Não precisa. Eu, por exemplo, nunca saí da igreja. Então, Deus seja louvado, né? E tem muita gente aqui. Quer ver quem aqui, depois que se tornou adventista, permaneceu, não saiu e está firme até hoje? Deixa eu ver. Esse é o ponto. Então, Deus seja louvado. Ninguém é melhor do que ninguém. Quem saiu e voltou não é melhor, quem nunca saiu também não é melhor, quem está em pé, cuidado para não cair, né? Quem caiu tem que levantar, e assim a gente continua a nossa caminhada. Deixa eu apresentar para vocês aqui o Wagner Cantori. A Nani. Oi, Nani. O Wagner Cantori foi o diretor desse programa que eu falei para vocês da Novo Tempo.
Ele que dirigiu toda essa movimentação. Foi maravilhoso, né, Wagner? Maravilhoso. Obrigado, viu? A Darcy, já chegou aqui, a Darcy? Ah, chegou, está lá atrás. O JP? Tudo bem? O JP, que é o João Paulo, levanta a mão de novo, JP. Esse é o diretor do Arena. Diretor do Arena. E a esposa dele, que é a Darcy, é a que apresenta o revista Novo Tempo. E é a diretora dele. Cometi algum erro ou não? Não, nenhum, né? Ai, ai, ai. Maravilha. Bom, nós vamos agora orar de novo e vamos abrir a Bíblia para a nossa meditação. Assentados mesmo, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pelas músicas tão bonitas que nós ouvimos do quarteto. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por nós. E nós temos uma gratidão profunda no coração. Agora, nós vamos ler a Bíblia, meditar na Tua palavra, e nós pedimos sabedoria, que o Espírito Santo possa nos iluminar e que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração nessa manhã de uma maneira intensa e que todos nós sejamos muito abençoados. E que essa mensagem nos prepare melhor para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Só uma pergunta, nós estamos ao vivo por alguma rede social? Sim? Ok, onde está a câmera? Deixa eu achar a câmera. Ah, tem uma bem aqui. Essa daí. Ali também? E ali também? Viu o Novo Tempo? 3. Foi só para... Que tremendo, você viu? 3 aqui, dá para fazer o Chega Mais Perto, hein? Se eu quiser fazer um Chega Mais Perto aí, dá ou não dá? Qual das 3? A do meio? Então, no final, vou fazer um Chega Mais Perto. Vamos ver se você é bom nesse zoom aí. Ai, que legal. Então, eu quero cumprimentar os internautas, né? Estão pelo YouTube e Facebook da própria igreja mesmo. Tá. E? Sidival? Instagram não? Não. Mas Facebook e YouTube, certeza. Tá. Então, se você agora aí está lembrando de alguém que não veio hoje, e algum amigo, talvez, uma amiga, e você quer que ele assista, aproveita agora e manda o link. Seria o quê? Seria youtube.com/comunidade esplanada. Ok. Então está aí. Para quem não sabia, quiser mandar para alguém, pode mandar, dá tempo. Maravilha. Vamos abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João 16, versículo 33. A gente vai ler 2 textos e fazer uma reflexão com esses 2 textos que são bastante interessantes. João 16, 33 é o primeiro. Está escrito assim: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora vamos para o segundo texto. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler aqui a partir do versículo 4. 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E o verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Até aí. Com essas 2 partes que a gente leu, nós vamos fazer uma meditação muito interessante. O primeiro texto lá de João, Jesus é bem claro quando ele fala assim: eu digo para vocês essas palavras, eu faço essas coisas que vocês estão vendo eu fazer, tudo que eu estou fazendo aqui que vocês estão vendo, e todo o meu propósito é para que vocês tenham paz.
é para que vocês estejam bem, é para que vocês sejam felizes, é para que vocês sejam abençoados. Então, esse é o desejo de Deus para nós, que a gente tenha paz, que a gente seja feliz, que a gente seja pleno, para usar uma palavra mais moderna. Então, Jesus, ele quer isso para cada um de nós. Então, ele fala assim, estas coisas eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Está bem claro, né? Paz em mim. Não é paz em outra coisa, em outra pessoa, em outra ideologia, em outra filosofia, em outros conceitos. É em mim, ele fala. Daí ele fala uma segunda parte que chama a nossa atenção. Ele fala assim, no mundo vocês vão ter aflições. Só faltava dizer assim, vocês vão ter coronavírus. Ou ele podia falar assim, vocês vão ter depressão. Ou ele podia falar assim, vocês vão ter síndrome do pânico. Ou ele podia falar assim, vocês vão ter insônia. Ou um não vai conseguir dormir à noite, o outro não vai conseguir acordar. Porque tem isso, né? Um não dorme, o outro não acorda. São os contrastes, né? E tal. Então, só faltava Jesus dar os nomes para os problemas que a gente tem hoje. Mas ele estava dizendo tudo isso com essas palavras que ele disse. Quando ele falou assim, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Gente, quem nunca passou por aflição, né? Mesmo criança, mesmo adolescente, mesmo jovem, né, tem os dramas deles. Os adultos também têm. Evangélico também tem, católico também tem, espírita também tem, ateu também tem, muçulmano, budista, é ou não é? Hindu, judeu, pessoas com filosofias bem diferentes da nossa, também têm aflições. Ou seja, o que Jesus falou é uma realidade na vida de todo mundo, né? Então, Jesus foi claro. O verso, João 16:33, esse verso, a gente está dividindo em duas partes. A primeira, quando ele fala assim, o meu desejo é que vocês tenham paz, é que vocês sejam felizes, é que vocês estejam bem. Mas lembre-se que enquanto estiverem nesse mundo, vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas. Aí ele finaliza o verso dizendo assim, mas não desanimem. Ele fala, não desanimem, não abandonem essa caminhada, não abandonem a fé. Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Quando ele fala, eu venci o mundo, ele não está falando que ele venceu como Deus. Porque como Deus não dá para comparar com a gente, né? Nós não somos deuses. Então, quando ele fala assim, eu venci o mundo, ele está falando como ser humano. Jesus veio como ser humano. E como ser humano, igual a você e a mim, ele foi tentado. Ele foi perseguido. Ele foi humilhado. Ele foi rejeitado. Ele passou por coisas que nós não passamos. A gente passa muita coisa, mas Jesus passou por muito mais. E ele fala assim, eu venci o mundo. Em outras palavras, você também pode vencer. Aí, como é que Jesus venceu o mundo? Esse é o detalhe. Jesus orava? Orava. Você não lhe parece estranho Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, fazendo uma oração? Ele orando para Ele mesmo? Parece um pouco estranho isso. Só que aí você tem que entender que quando Jesus orava, e quando Ele esteve na terra, e quando Ele fez tudo o que fez, Ele fez como homem, como ser humano. Por isso que Ele orava. Porque Ele estava aqui na terra 100% homem. Ele não deixou de ser Deus, mas não usou sua divindade em benefício próprio. Não usou a sua divindade para salvar a si mesmo. Ele tinha que vencer tudo onde o primeiro Adão falhou. Onde o Adão, o marido da Eva, falhou. Então, Jesus, como o segundo Adão, usando uma figura de linguagem bíblica, ele tinha que vencer como homem, como ser humano. Então, como ser humano, ele teve que orar, ele fez vigília, ele fez jejum. Como ser humano, ele foi desenvolver a comunhão com o Pai. Então, Jesus nos dá as dicas, a direção, a orientação de como vencer. Por isso que Jesus uma vez falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele estava dizendo o seguinte, quer vencer? Faça o que eu faço. Ande como eu ando. Siga as minhas orientações, os meus exemplos. E assim como eu venci, você também vai vencer. Agora, quando a gente fala em vencer, não significa que a gente não vá ter os embates da vida. Por exemplo, a tentação que Jesus sofreu depois do batismo foi uma tentação muito mais contundente do que a nossa. Porque nós somos tentados
de maneiras várias. Só que Jesus ele foi tentado pelo próprio Satanás, o chefe dos demônios, que é o Lúcifer. Ele foi pessoalmente tentar Jesus. É uma coisa assim muito, muito forte. Jesus foi tentado ali. Então, como você é tentado, Jesus também foi. Jesus ele sofreu rejeição dos seus seguidores, das pessoas que conviviam com ele. Então você não se assuste se alguém convive com você na igreja ou na sua família, alguma vez venha trair você. Porque Jesus foi traído por pessoas que seguiam a ele, era como se fosse da sua família. E ele foi, então, rejeitado, ele foi negado, ele foi traído por pessoas do seu convívio, por pessoas que comiam com ele, dormiam com ele, andavam com ele e ainda diziam que o amava. Então, se você alguma vez tiver uma perda, tiver uma situação de crítica, uma situação de rejeição, de humilhação de pessoas que convivem com você, ou na igreja, ou na sua família, saiba que Jesus já passou por isso. E saiba que você não está livre e nem imune desse tipo de situação. Não é porque a gente é cristão, não é porque a gente aceitou Jesus, que nós não vamos ter isso. Se o próprio Jesus teve, se o próprio Jesus passou por isso, ele foi bem claro, ele falou assim, vocês também vão ter as suas aflições. Mas vocês não desanimem, eu venci o mundo. Por isso que é interessante quando você começa a ler os versos da Bíblia, existe uma expressão na Bíblia que se repete muito, é a expressão não temas. Essa expressão não temas é como se falasse não tenha medo. Quando ele fala não tenha medo, é lógico que a gente tem medo, lógico que tem. Um tem medo de perder uma pessoa querida, outro tem medo de perder um emprego, outro tem medo de viajar de avião, outro tem medo de, sei lá, de ter uma doença e não ficar bom, ficar numa cadeira de rodas. Aí nós temos um monte de medos. Mas quando Jesus fala assim, não tenha medo, não temas, ele quer dizer o seguinte, passando por isso, vivendo essa situação, você deve saber que em mim você pode ser vencedor. É isso. Você sabe quantas vezes tem a expressão não temas na Bíblia? Atenção internauta, atenção jovens, atenção adolescentes, olha só. A expressão não temas na Bíblia você encontra 365 vezes. Uau! O que você acha? Hein, Sidival? Um para cada dia do ano. Então, é um não temas para domingo, uma para segunda, uma para terça, uma para quarta, uma para quinta, e vai que vai. Não temas. Amém, irmãos? Está fraco. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que a máscara impede, mas também, né? Quando é assim, você aumenta o volume, uai. Né? Não temas. Aí, diante desse texto de João 16:33 que nós estamos conversando, tem um outro detalhe. Vocês perceberam que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez várias curas, mas ele não curou todo mundo? É outro detalhe bastante importante de ser observado. Por exemplo, ele curou um paralítico, né? Está lá em João 5. Mas ele não curou todos os paralíticos. Ele curou aquela mulher que tinha uma hemorragia, mas ele não curou todas as mulheres que tinham hemorragia. Jesus ressuscitou um, ressuscitou outro, mais outro, mas não ressuscitou todo mundo. Jesus, por exemplo, curou uma pessoa que tinha lepra, depois curou mais 10, depois curou outro, mas não curou todos os leprosos. E essa perguntinha, muitas vezes fica martelando na cabeça de muita gente. Por que Jesus curou um, curou outro, mas não curou os demais? Assim, parece um pouco estranho isso. E às vezes a gente pensa assim, por que na igreja fulano de tal foi abençoado e o outro não foi? Por que parece que uma pessoa vai para Deus, tal, aceita Jesus e fica feliz, uma coisa linda, e o outro está lá sofrendo, é uma luta cada dia, é um leão por dia, uma confusão, é uma encrenca, e enquanto um se alegra, o outro chora, e assim vai. Por que Jesus, então, curou alguns e não curou todo mundo? Claro que tem que ter um motivo para isso, né? A primeira coisa é assim, Jesus não curou todo mundo fisicamente, porque esta não era a missão dele. Esse não era o seu objetivo. Ele poderia curar todo mundo? Poderia. Ele poderia sarar todo ser humano quando ele esteve aqui? Poderia.
No seu tempo, ele poderia curar todo mundo e não deixar ninguém doente. Ele poderia. Por que ele não fez isso? Esse não era o seu objetivo. Se Jesus curasse todo mundo fisicamente das suas dores, dos seus problemas, nós seríamos pecadores saudáveis. Nós teríamos, não estaríamos doentes, mas seríamos pecadores. Então, teríamos mais saúde para pecar mais. Agora escuta. Então, por que ele não trabalhou para resolver o problema do pecado? Aí está o ponto. Então, qual era o objetivo de Jesus? Era a cruz. Por que a cruz? Porque a cruz era a vacina que o mundo precisava. Deu para você entender ou não? A cruz era a solução definitiva para aqueles problemas que talvez algumas pessoas achavam que Jesus deveria resolver ali, agora, com aquele toque dele. Não, Jesus queria resolver o problema não só de um paralítico, mas de todos os paralíticos. Não só de uma hemorragia, mas de toda a situação de hemorragia. Não só de uma pessoa cega, mas de todos os cegos. Então o que Jesus fez? A maneira dele resolver isso definitivamente não era sair curando um por um, porque ele poderia curar o físico, mas o objetivo dele era curar a vida espiritual. Era resolver o problema na sua raiz. E a raiz do problema é o pecado. Então Jesus falou assim, vou resolver o problema do pecado. Sabe por quê? Não adianta, se você tem uma infiltração aqui nesse prédio, está chovendo lá e tem infiltração, não adianta só pintar a parede onde está manchada por causa da infiltração. Tem que estancar, resolver o problema da infiltração lá em cima. Aí você pode pintar a parede depois e fica joinha. Então não adianta você só maquiar a coisa, não é verdade? E nós somos especialistas em maquiar as coisas. E mostrar uma aparência boa, quando na essência não está tão bom assim. Então Jesus, quando ele foi para a cruz, ele foi para resolver o problema na sua essência, na base, na raiz, na origem. Então o salário do pecado é o que, pessoal? É a morte eterna. Então Jesus veio morrer na cruz para resolver o meu problema e o seu problema. Amém, irmãos? Por isso que o seu objetivo era a cruz. Porque na cruz ele resolveria o problema definitivamente e garantiria para nós que um dia não haveria mais dor, nem sofrimento, nem morte, nem nada disso. Por isso que eu li também Apocalipse com você. A gente leu João e lemos Apocalipse. Porque o Apocalipse que a gente leu já começa assim, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque essas coisas são coisas passadas. Então você vê que em João ele fala, vocês vão ter aflições ainda, mas um dia eu vou acabar com esse problema. Eu vou resolver esse problema definitivamente. Não é extraordinário tudo isso? É extraordinário. E aqui tem mais uma coisa importante. Você viu que o Apocalipse foi escrito pelo mesmo João que escreveu o texto que eu li no começo, o Evangelho. É o mesmo escritor. E o Espírito Santo também é o mesmo, que inspirou os dois. Então, em João, Deus nos faz entender a situação que nós estamos vivendo hoje. Em Apocalipse, Deus nos faz entender qual é o seu real objetivo. O que Deus tem para cada um de nós. É isso. Ele tem essa promessa, ele tem esse plano de nos dar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, a paz, a perfeição, a felicidade para sempre. É isso. E um último detalhe dessa reflexão. É assim, cada pessoa que Jesus curava, cada cura mencionada na Bíblia, tem em torno de 35 curas. Talvez um pouco mais, em torno de 35 curas, registradas aqui na Bíblia. Milagres, né? Milagres, melhor dizendo. Cada um desses milagres, cada uma dessas curas, tinha um objetivo, sabia disso? Jesus não curou assim, aleatoriamente, assim, não fez uma coisa assim de qualquer jeito. Tudo que ele fez tinha um propósito. Então, por exemplo, quando ele curou o cego, ou um dos cegos, ou todos os cegos que ele curou, toda vez que ele curava uma pessoa, estou dando um exemplo do cego, ele curou o cego, ele estava dizendo assim para nós, olha aqui, gente, ao curar este cego, eu estou dizendo para vocês que no reino do meu Pai não haverá mais cegueira. Ele estava dando essa mensagem. Quando ele curou uma pessoa que tinha possessão, uma pessoa que estava possuída pelo mal, Jesus estava dizendo assim, ó, no reino de Deus
não haverá mais o inimigo, portanto, não haverá mais possessões. Ele estava dando essa mensagem. Então, cada cura que ele fazia, ele estava dando uma mensagem para a humanidade. Agora, veja como as coisas são. Para que a gente possa chegar no Apocalipse 21, no novo céu e na nova terra, sem lágrimas, sem choro, sem luto, sem dor, sem pranto, tudo do Apocalipse 21, para a gente chegar lá, nós vamos ter que passar por tudo isso até chegar lá. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, quando ele fala assim, no mundo vocês vão ter aflições, ele também estava dizendo assim, antes da minha volta, algumas coisas terão que acontecer. E essas coisas que terão que acontecer, não é que Deus determinou que aconteça. Não foi Deus que fez a agenda. O terremoto, eu marquei um terremoto para o dia 10 de abril de 2031. Não foi Deus que fez uma agenda de tragédias. Em 2019 vai aparecer uma pandemia no mundo. Aconteceu porque Deus tinha registrado. Não, não é isso. Ao contrário, Deus sabe o que o pecado é capaz de fazer. Deus sabe o que o inimigo é capaz de fazer. Então, o que Deus fez? Deus revelou aos seus profetas as coisas que deveriam acontecer. E se você parar para analisar, eu queria agora que todo mundo prestasse atenção nisso aqui. Atenção, por favor, e também os internautas, pelo seguinte. Quer ver uma coisa? Olha o paralelo aqui para a gente fechar o sermão. Jesus não veio morrer na cruz? Veio. Olha só. O diabo queria que Jesus morresse, eu vou fazer um paralelo. Vamos voltar no raciocínio anterior. O diabo queria que Jesus morresse? Sim ou não? Sim ou não? O diabo queria que Jesus morresse? Sim ou não? Peguei vocês. Queria ou não queria? Vamos lá, se Jesus morresse, salvaria todos nós? O diabo queria que Jesus morresse? É uma perguntinha meio estranha, né? Você não acha assim, um pouco, né? Sim e não. Ele resolveu o problema. Sim e não, pronto. Aí a gente não vai errar assim, né? Depende. Outra boa resposta, depende. Vamos lá, quando Jesus era uma criança, tinha em torno de 2 aninhos, houve um decreto de morte? Sim. Qual era o objetivo? Matar quem? Jesus. Tá. Então ali o diabo queria que Jesus morresse. Tá. E quando Jesus falou para Pedro e para os apóstolos assim, eu vou para Jerusalém, serei entregue nas mãos dos malfeitores, eles vão me julgar, vão me condenar, eu vou morrer e tal, e ao terceiro dia ressuscitarei. Aí Pedro falou o quê? Jesus, se você sabe que vai para lá e vai passar por tudo isso, e vai morrer, é simples. Não vá para Jerusalém, fica aqui, uai. Jesus falou o quê para Pedro? Arreda-te daqui, Satanás. Então aí o Satanás não queria que ele morresse, então. E depois do batismo de Jesus, o diabo chegou com uma estratégia. Qual foi a estratégia? Tentação. Por que a tentação? Porque nessa ocasião, a partir do batismo de Cristo, a partir do início do seu ministério, o diabo não queria que Jesus morresse. Porque a partir do início do seu ministério, a hora que Jesus morresse, salvaria todos nós. Então o diabo falou assim, ele não pode morrer na cruz, eu vou fazê-lo pecar. Se ele pecar, aí eu ganho a luta, aí eu ganho a peleja, a batalha. Então ele tentou Jesus de toda maneira, Jesus não caiu. Quando o diabo viu que Jesus ia morrer mesmo na cruz, que Jesus não desistiu de morrer na cruz, quando o diabo percebeu isso daí, então o que aconteceu? Não, já voltou. Obrigado. O que aconteceu quando o diabo percebeu que Jesus ia morrer mesmo na cruz? O diabo falou, você vai morrer na cruz, né? Vai salvar o povo de São José dos Campos, né? Vai salvar o povo da Esplanada, não vai? Ok. Então já que você vai morrer, eu vou fazer da tua morte a pior morte que existe. Por isso que o sofrimento de Jesus foi tão terrível. Agora, o paralelo. Por isso que eu falei, vou fazer um paralelo aqui. Jesus em breve voltará? Amém. Amém. O diabo sabe que Jesus vai voltar? Sabe. Então, o que ele está fazendo agora? Aumentando o sofrimento. Deu para entender ou não? Aumentando o sofrimento. E apertando, sabe, apertando assim, para você o quê? Desistir. Para você abandonar a fé. Entendeu ou não? Então, muita gente, nesse período de pandemia, já abandonou a fé.
Muita gente já desanimou por causa de um desses episódios do fim dos tempos. Então, à medida que nos aproximamos do fim, o cerco vai apertando, gente. Então, a pandemia é uma das profecias. Mas aí tem o tal do terremoto, tem também as guerras, aí tem a fome, aí tem as pestes, aí tem o desamor, não é verdade? Aí tem os problemas de relacionamento, que está lá em Timóteo, né? O filho contra o pai contra o filho, e assim por diante. Então você vai percebendo que essa situação ela vai crescendo, até chegar num ponto de uma lei dominical, de uma perseguição, entendeu? Vai aumentando, até chegar num ponto em que o diabo diz assim: desista. Deus esqueceu de você. Cadê Deus? A pandemia aí, cadê Deus? Então o diabo ele vai usar a mesma estratégia hoje que ele usou com Jesus naquele tempo. Por isso que Jesus fala assim: tende bom ânimo, não desanime, não desista, eu venci o mundo. Nós podemos passar por contaminações e por outros problemas que virão pela frente? Podemos. A gente pode morrer, lógico. Todo mundo está sujeito a tudo nesse mundo. Mas o detalhe é: tende bom ânimo, não desanime. Se você morrer antes da volta de Cristo, morra em Cristo, porque daí tua salvação está garantida. Não é verdade? Então, às vezes, a gente, naquele desespero, a gente perde um pouco o foco do que a Bíblia diz. Mas a Bíblia está dizendo exatamente isso. Amém? Vocês viram uma foto que viralizou aí na internet, nesse período da pandemia, quando o pessoal começou a ir à praia outra vez, no Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo também, mas a foto que eu vou falar, acho que foi no Rio. Posso estar errado, mas eu acho que foi no Rio. E aquela praia lotada de pessoas, assim, né? Calorão daquele e tal, uma praia e tal. E aí, alguém pegou essa foto e criou um diálogo entre duas pessoas lá na foto. Alguém criou isso daí, né? Fez um desenho e em cima, como se duas pessoas estivessem conversando. E um falava para o outro assim: e aí, você já voltou a frequentar a igreja? Aí o outro fala assim: não, a igreja está fechada, é perigoso ir à igreja, né? Perigoso, se contaminar, né? Puxa. E o outro falou assim: é mesmo, né? A minha igreja também está fechada, acho que agora não é hora de voltar e tal. Que coisa, né? Entendeu como é que é? Vai no mercado, está lá. Vai na farmácia, está lá. Vai em outros lugares, está todo mundo lá. Vai à praia, está todo mundo lá. E na igreja, não, cuidado, é perigoso e tal. Então, essas coisas todas vão conduzindo as pessoas vão numa onda, né? Vão seguindo uma onda. Gente, nós não podemos perder a fé nesse Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos perder o foco da nossa caminhada cristã. Não pense que as coisas vão melhorar, porque vai passar essa onda e vem outra coisa diferente. E é assim que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não desanimem, continuem firmes. Como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Agora, é claro que nós, como cristãos, devemos dar o exemplo. Cuidar da saúde, correto? Cuidar da higiene, fazer a nossa parte, como a gente sempre fez, como adventistas. Nós somos o povo que cuida da saúde, o povo que segue a Bíblia. Nós deveríamos continuar assim, melhorar inclusive, e dar um exemplo para o mundo de como se cuida. Mas isso não deve nos bloquear, nem na fé, nem na comunhão, nem no relacionamento, e muito menos na missão. Muito menos na missão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que Deus fez com esta igreja durante a pandemia? Deus fez coisas, irmãos, que é de emocionar. Vocês sabem quantas pessoas nós batizamos da pandemia até o final de outubro? Não estou nem contando novembro. Quantas pessoas, estou falando de América do Sul, que é o meu território, certo? Nos 8 países. Vocês sabem quantas pessoas nós batizamos do início da pandemia até agora? Até o final de outubro? 137.640 pessoas. Onde foram batizadas? Em cima de uma carroceria de um caminhão, botaram um batistério em cima e fizeram o batismo em formato de delivery. O que você acha? Olha que extraordinário, vários pastores fizeram isso. O outro batizou na piscina da casa do candidato.
O outro montou uma piscina na casa do pastor e trouxe o candidato ali e batizou no quintal da casa dele. Outro batizou num rio, outro batizou na igreja. Pastor, não pode juntar gente. Tá bom, então traga só sua família. A gente abre a igreja. Que hora você quer? 3 da tarde. 3 da tarde. Vem, pode vir. Abri a igreja, enchi o batistério e batizava 3 da tarde. Só quero eu, minha esposa, mais ninguém, para não contaminar nada. Vem você e sua esposa, vamos batizar os 2. Ou seja, nós não podemos parar a missão. Você acha que na perseguição não vamos ter lutas, não vamos ter dificuldades? Vamos, mas nós não podemos parar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso. Não esqueça dos 2 textos de hoje. Não esqueça dessa reflexão, tudo bem, gente? Guarda isso no coração. João 16, 33. Eu quero que vocês tenham paz, quero que vocês sejam felizes, quero que vocês sejam abençoados, quero que vocês tenham a vida eterna. Mas no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Apocalipse 21 fala assim, em breve, tudo isso vai acabar. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E a morte nunca mais vai existir. Estamos esperando ansiosamente esse dia. Se você tiver um fundinho musical aí, coloca que eu vou falar um negócio bem bonito. Com isso a gente vai convidar o quarteto já para se posicionar aqui. Olha só. No mês de julho, a pandemia pegou firme, assim, no mundo inteiro, em março, né? Em março. No mês de julho, eu fiz o meu primeiro drive-in, pastor Denis, lá na cidade de Goiânia. Claro, você lembra, sem dúvida. E nesse drive-in, a gente teve uma experiência extraordinária. E eu batizei um homem chamado Elias, seu Elias. O seu Elias, o Robson, o seu Elias, ele era policial militar, era um homem que tinha uma formação acadêmica, um homem muito culto e tal, e trabalhou a vida inteira como PM. E esse homem foi adventista quando era garoto, quando era jovem aí. Depois ele abandonou a fé e ele ficou 52 anos longe dos caminhos de Deus. 52, Fernando. E aí um dia ele ficou doente, pegou uma doença lá, ficou muito mal. E um amigo dele falou assim, ô Elias, você quer receber a bênção de Deus? Ele falou, quero. Então assista a TV Novo Tempo. E ele nunca tinha assistido. 52 anos longe dos caminhos de Deus. Aí ele resolveu assistir e a primeira vez que ele ligou a televisão era uma quinta-feira à noite. A arena na cabeça. A arena do futuro. Quando ele ligou a televisão, eu estava pregando na televisão, na arena. Aí eu falei assim, você que ligou a televisão agora. Quem assistiu a arena aí? Vamos ver. Então vocês sabem que o arena é igual eu estou fazendo aqui. É um diálogo, né? É um estudo bíblico, uma mensagem bíblica, mas em forma de diálogo. Você que ligou a televisão agora, está longe dos caminhos de Deus, né, meu amigo? Está doente. Eu falando lá na arena JP. Está doente, né? Você não está bem. E ele parou assim e falou assim, você está falando comigo, pastor? E eu lá no arena falei, é com você que eu estou falando, rapaz. E essas coisas foram deixando o seu Elias assim, impressionado, né? Porque o arena é assim, né? Você, por favor, está me ouvindo? Para um pouquinho de fazer esse suco que você está fazendo aí. Senta aqui, vem cá, deixa eu falar para você. Então, assim, esse diálogo torna o programa mais interessante, né? E o seu Elias ficou encantado, porque para ele, eu estava falando só com ele. E de fato é assim mesmo, né? O nosso público é sempre uma pessoa. Porque a salvação é individual. Resumindo, o seu Elias voltou a estudar a Bíblia. E nesse drive-in de julho, eu batizei o seu Elias. E foi uma festa, batizamos várias pessoas, esse foi um deles. Agora, o Sidival, naquele concílio que nós tivemos juntos, ali em Brasília, lembra que eu tinha uma parte no sábado de manhã de contar as bênçãos durante a pandemia? E a parte que eu ia contar as bênçãos, eu ia contar a história do seu Elias, e contei, mas o meu plano era que quando eu contasse a história dele, ele entrasse, para dar um impacto no grupo que estava lá, era um testemunho. Só que eu liguei para o seu Elias naquela semana do concílio da divisão, agora em novembro. Quando eu liguei, a pessoa que atendeu falou assim, ele faleceu essa semana.
Foi um impacto para mim, né? Veja, eu batizei no mês de julho, final de julho. E agora ele já estava falecido, já tinha falecido. Então a vida é assim, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O mundo inteiro parou. Um vírus parou o mundo. Fechou os aeroportos. As pessoas que falavam assim, não posso guardar o sábado não, porque eu tenho que trabalhar. Ir para a igreja, é para quem não tem o que fazer. Eu tenho que trabalhar, não posso ficar indo para a igreja não. Ah, é? Tá bom. Mas o vírus trancou a pessoa dentro de casa. Fez a pessoa guardar o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Guardou tudo. Se um vírus fez isso, o que Deus não é capaz de fazer? É ou não é? Quando a gente fala que Jesus em breve voltará, tem gente que fala assim, mas esse breve é quando? Agora você pode analisar. Se um vírus em dias fechou o planeta, o que Deus não pode fazer em segundos? Pode fazer muito mais. Por isso, irmão e irmã, entrega a sua vida para Jesus. Seja mais firme do que nunca. E se você não se batizou ainda, corre para batizar, corre. E se você já é membro da igreja, batizado, mas está mais ou menos assim, ó, vigia, viu, irmão? Vigia, viu? Vigia. Porque o problema não é o vírus, o coronavírus. O problema é o vírus do pecado. Esse que é o problema. Escuta isso que os arautos prepararam. Escuta isso. Depois a gente conversa. O mundo parou, há silêncio na estrada, o deserto é a rua, bem em frente da praça, onde estão os sorrisos, para onde foram os abraços, não há mais despedida, só silêncio e fracasso. Mas existem famílias que estão de mãos dadas. Existem as preces que são proclamadas. Existem os anjos por todos os lados, segurando os ventos, o pavor da maldade. Ajude alguém, olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos, o noivo está vindo, ele vem nos buscar. Esse não é o fim, ainda existe esperança. Quem tem Deus ao seu lado nunca perde a confiança. O Senhor tudo enxerga, o seu amor infinito, seus ouvidos escutam o clamor dos seus filhos. E existem certezas, existe coragem, existem pessoas com uma mensagem, existe justiça, existe verdade, está chegando outro mundo de amor e bondade.
tuas mãos. O noivo está vindo, ele vem nos buscar. Hoje é o dia de preparação. Esse é o momento de consagração, de se abastecer do óleo do Espírito, se arrepender assim contrito, deixar o pecado, receber o perdão, abraçar com vontade a salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima, o rei já. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que mensagem poderosa da Tua palavra. Tanto a Bíblia, quando foi pregada, quanto a música cantada. Senhor, sabemos que Jesus em breve virá. Esse dia está mais perto do que a gente imagina. Ajuda-nos, Senhor, a não perder o foco. Ajuda-nos, Senhor, a manter uma vida de comunhão, uma vida de missão, uma vida de evangelização. Ajuda-nos a estender as mãos às pessoas que mais precisam, do ponto de vista espiritual e também material. Abençoe aqui, Senhor, esta comunidade, cada membro desta igreja, os convidados também. Abençoa aqueles que estão pela internet, meditando conosco nessa palavra. Esteja com o pastor Ezequias e com todos os líderes dessa igreja, e também com os arautos. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Queremos estar prontos para o céu, quando Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela mensagem.